Tudo bem, meus caros? Prova da PF chegando. Alguns temas bem clássicos, né? Super constantes nessa prova. Claro que com aquele enfoque federal, então nem sempre aquilo que você estudou de forma geral ou genérica é voltada para essa prova, e é por isso que é importante a gente ter momentos pontuais e cirúrgicos voltados para esse concurso específico, como a gente vai ter agora, nesse sábado, né? De sol, vento e alegria, meus caros. Olha só, amigos, o tema clássico, super clássico, né? Controle sobre atos administrativos. É impossível você ir fazer essa prova e não ter ao menos duas questões, tá? Agora, o ponto não é nem esse. O ponto é que não é raro o tema de controle sobre atos e decisões da administração repercutir, irradiar para várias outras questões, certo? Então, dá até para a gente chutar aí umas 4 ou 5 questões envolvendo o conhecimento específico que nós vamos agora revisar e fazer aquela pontaria fina, né? Aquela pontaria exata, aquela microafinação para o seu concurso. Gente, eu vou montar lá no Word, enquanto eu for explicando para vocês, uma linha mestra, uma linha central do que nós vamos debatendo juntos, só que eu não vou incluir os comentários, as observações, as explicações um pouco mais detalhadas. Para que isso? Porque eu quero que você faça a sua anotação no caderno completa e depois baixe o meu esquema que nós vamos fazer juntos. Legal? Aí, na hora de rever esse tema, esse ponto, você não vai ir procurar, né? Você não vai ler o seu material que você anotou. Você vai olhar para o meu esqueminha resumido e vai tentar lembrar de tudo que eu expliquei. Aí, naquilo que você lembrar, tanto que bom, naquilo que você tiver dúvida ou não conseguir lembrar, aí você vai para suas anotações, leia e releia, treleia, isso não existe, tá? Mas eu estou inventando. Quadrileia, pentaleia, né? Ficou feia essa palavra, mas não existe, tá? E aí você volta para o meu esquema, olha para os pontos novamente, fecha os olhos e tenta passar mentalmente o que foi explicado. Desta forma, você não só fixa, como você vai jogar para o lado de memória de longo prazo do seu cérebro. Porque a gente treina a nossa cabeça de uma maneira bastante cruel nos tempos modernos. Veja, todo mundo tem ao alcance da mão qualquer informação em uma velocidade brutalmente rápida. Então a gente está viciado a ter acesso rápido à informação pronta. Esse é um grande desafio dos concurseiros atuais. Por quê? Porque no concurso você está escutando uma coisa comigo hoje e você vai ter que lembrar daqui a um certo tempo na hora da prova. E aí, como é que faz para manter a informação na cabeça? Você precisa reeducar o seu cérebro. E uma forma, ou talvez a melhor das formas até hoje, né, de todas que eu já conheci, seja essa. Você tem dois materiais. Um material enxuto esquemático de palavras-chave. Outro material extenso, completo e detalhado. Você vai olhando para o seu material enxuto, fechando os olhos e passando mentalmente toda aquela informação. Lembrou? Ótimo!
e você vai fazer essa revisão periodicamente, a cada 4 dias, 5 dias, você vai rever aquilo lá. De repente, você percebe que começou a fragmentar na memória. Opa, alerta. Aí, então, você volta pro material extenso e detalhado naquele ponto que estava começando a ficar falho. Reforça, lê 2 vezes, lê 3 vezes, fecha os olhos, né? Passa mentalmente naquele texto, legal, fechou o caderno, respira um pouco, dá uma volta, pega o meu esquema, olha para a palavra-chave e tenta passar novamente, mentalmente, aquele tema, aquele ponto. Se isso funcionar, você acabou de tampar o buraco de memória que tinha surgido. E fazendo assim, você consegue treinar o seu cérebro para manter informações detalhadas a longo prazo. Legal? Bom, tema fundamental, né, gente? Não existe concurso da PF sem falar sobre controle sobre atos e decisões administrativos. Não existe. Nunca vi, né? É capaz que tenha 2 questões em cheio, mas esse tema ainda venha a ser explorado ou como alternativa ou como fundamento para mais umas 2 ou 3 questões. Então, o tema de controle, gente, sem brincadeira, você pode esperar aí que ele esteja presente em aproximadamente 5 questões da sua prova. É bastante? Ou se é? Caramba, se é. Tem matéria da sua prova que não tem 5 questões, né? Agora, um tema ter 5, pode esperar 5, tá? Aí, né, é de goleada. Por isso que a gente vai gastar esse nosso sábado maravilhoso para fazer esse esquema revisional. Show? Vamos juntos, então? Eu vou puxar vocês, então, agora aqui para o Word e eu vou começar a trabalhar o meu esquema enxuto. Controle sobre atos e decisões administrativos. E o primeiro ponto que eu vou trabalhar é quais tipos de atos e decisões? Opa, professor, se escrever assim na prova, acho que eu não passo, né? Não, não passa, desculpa, gente. Tá? Quais tipos de atos e decisões? Ou seja, o que este velho leão da montanha está dizendo para vocês é que nem todos os atos e decisões proferidos nas esferas administrativas vão se sujeitar plenamente às regras e sistemas de controle que nós vamos passar a trabalhar agora. Tá, professor, peraí. Eu vou ser agente da PF. Tá, parabéns, uma brilhante carreira, uma carreira maravilhosa. Show! Então, professor, quer dizer que nem todos os atos praticados na PF vão estar sujeitos? Não, não. Na esfera da PF, no funcionamento interno de sua estrutura, praticamente todos os atos e decisões vão sujeitar o que a gente vai falar. Cadê a exceção, gente? Que tipo de ato, que tipo de decisão administrativa escapa do sistema que nós vamos trabalhar agora? Anotem aí no seu caderno, por favor. Nós temos uma coisa hoje, né, amplamente difundida pela doutrina, pela jurisprudência e já profundamente explorada nas provas, que se chama, coloque entre aspas, direito administrativo sancionatório. Direito administrativo sancionatório, entre aspas. Legal? Aí coloca ponto. O que é isso, senhores? Direito administrativo sancionatório. Nós vamos atribuir essa expressão, coloque aí, principalmente aos casos para os quais a lei preveja contraditório com ampla defesa, contraditório com ampla defesa, permitindo à administração aplicar
punições, sanções sobre particulares. Captou? Esse é o procedimento administrativo sancionatório ou direito administrativo sancionatório. E aqui a gente pode pegar alguns exemplos bem clássicos. Primeiro exemplo, senhores, são os processos de aplicação de punições pelo IBAMA, pelas companhias de saneamento dos estados, né? Na esfera federal, então. Vamos ficar na esfera federal, né? Porque é só para federal. IBAMA, FUNAI, INCRA e também o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e as principais agências propriamente reguladoras, tal como a ANP, Agência Nacional do Petróleo, tá? Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anatel, Agência Nacional da Telecomunicação, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, principalmente essas, e também CAD, CVM, FUNAI, IBAMA, entre outros, são entidades da administração federal que estão obrigados a proceder mediante processo administrativo sancionatório com contraditório e ampla defesa na aplicação de sanções e punições sobre particulares. Então, no caso desses processos e desses procedimentos, nós não vamos encontrar a plenitude do que vamos estudar agora. Então, numa prova, seriam exceções ao sistema geral de controle dos atos e decisões administrativos. Beleza? Então, para fixar, direito administrativo sancionatório ou processo administrativo sancionatório vai ser uma exceção ao sistema ou mecanismo geral de controle sobre atos e decisões da administração que vamos passar a trabalhar agora. Beleza? Matamos, hein? Joia! Bora lá para o nosso esquema. Então, primeira coisa, quais tipos de atos e decisões você vai colocar agora aqui, né? Para que o seu esqueminha fique 100%, ó. Quais são as exceções? Cadê o Y? Não, interrogação. Quais são as exceções? Peraí. Exceções? Quais são as exceções, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Peraí que ficou minúsculo. Sabe aquelas coisas que você não escreve sempre? Dá aquele branco na memória, né? Quais são as exceções? E terceira coisa, o que se entende por direito administrativo é hoje, hein? Pessoal, você acordou como hoje, hein? Acordou com rubra na cabeça? Eu acho que sim. Sancionatório, legal? O que se entende por direito administrativo sancionatório? E aqui eu já estou dando uma deixa para ajudar você na sua memória. É isso aí, galera. Dessa forma, você vai, na hora da sua revisão pontual, olhar para essas perguntas e falar: caramba, deixa eu pensar aqui. Acho que isso é importante eu lembrar. Aquele narigudo de óculos falou, e eu não estou lembrando agora. Deixa eu pegar o meu caderno e ver que raio é direito administrativo sancionatório.
Aproveita para ver o que é processo administrativo sancionatório, por que não? E aproveita para ver os principais exemplos, porque banca é fogo, né? Os caras sabem perguntar. Joia. Visto isso, gente, vamos agora trabalhar uma outra frente. Vem comigo para o esqueminha. Depois desta primeira parte, eu vou agora vou dar um espaço para vocês perceberem que estamos trocando a lógica. E olha só, quem pode controlar atos e decisões da administração em geral, porque a gente sabe que tem a tal da exceção do direito administrativo sancionatório. E aí, gente, quando uma banca perguntar quem, estamos falando de qual entidade, qual órgão, qual esfera, né? Então nós temos que identificar. Veja, poder legislativo pode controlar atos da administração? Pode. Se pode. Legislativo, professor? Legislativo. Fora ele, quem mais? Tribunais de contas, podem? Podem. Tudo que eu estou falando são formas de controle de ofício, ou seja, espontânea, sem que dependa de qualquer pedido ou provocação. Tá? Então, né, temos aí agora tribunais de contas. Fora isso, gente, a própria administração controla seus próprios atos? Também controla. E, por fim, o bom e velho poder judiciário, né? A gente sabe disso. Então, eu vou montar agora esse esqueminha para vocês. Vamos lá? Vindo aqui, você vai escrever nos detalhes, eu vou colocar na forma esquemática. Olha lá. Item quinto, né? Primeira pergunta. O legislativo. Ih, maiúsculo não, vai. Quer dizer, minúsculo, né? O legislativo controla de ofício atos administrativos? Então, aqui é para você primeiro lembrar se controla ou se não controla. E a próxima pergunta. Olha só. Como se dá o controle sobre dois pontos. Letra A. Atos, sabe de que tipo? Normativos. Sobre atos normativos. E aí agora eu te explico em detalhes e você escreve aí. Seguinte, gente. Qual dos três poderes, segundo a Constituição, tem a função típica de editar normas, atos normativos em geral? Poder legislativo, né? É óbvio. Joia. Agora, o poder legislativo delega essa capacidade ao poder administrativo, ao executivo e à administração? Delega, justamente as chamadas leis delegadas. Fora isso, a Constituição também prevê? A Constituição também prevê. No artigo 84, né, nós temos lá a possibilidade da edição de decretos e regulamentos que podem decorrer de prévia previsão em lei, naqueles que são chamados decretos e regulamentos regulamentares, e também podem não depender de prévia lei, naqueles chamados decretos e regulamentos autônomos. Então, veja, o poder administrativo, né, a estrutura administrativa, pode editar atos de natureza normativa
Em primeiro lugar, quando o próprio poder legislativo delegar atos, leis delegadas. Joia? Fora isso, nós também temos a possibilidade da edição de decretos e regulamentos expedidos diretamente pelo chefe do Poder Executivo. E, por fim, nós também temos atos normativos disciplinares ou meramente regulamentares, que também vão explicitar como que se aplica uma prévia lei. E aí, então, estamos falando de portarias, resoluções, avisos, né? E até mesmo ordens de serviço. Então, todos esses atos que eu citei, eles podem ter natureza normativa, ou seja, natureza de norma, mas foram expedidos pela estrutura ou por agentes da administração ou de funções administrativas. Joia. Então, até aqui, tranquilo. Sabemos que podem. Joia. Amigos, você percebeu que todos esses casos, todos sem exceção, dependem de uma prévia lei, salvo decretos e regulamentos autônomos, salvo esses. Então, todos os demais dependem de uma prévia lei. Então, quando o Congresso autoriza o presidente a editar lei delegada, veio primeiro uma lei que autorizava o presidente a editar a lei delegada. Para existir decreto ou regulamento regulamentar, existia uma prévia lei tratando da matéria e depois o governador, o presidente, editaram decretos e regulamentos. E a mesma coisa sobre os demais atos. Joia? Muito bem. Quando que o poder legislativo controla de ofício, senhores? Coloca aí. Quando o ato normativo expedido por agente administrativo ultrapassar a matéria delegada por lei ou já regulamentada por lei, nesses casos, o ato administrativo normativo, ele vai estar invadindo matéria que deveria ter sido primeiramente tratada por lei, mas não foi. Então é matéria que ainda está sob reserva de lei, só que não foi expedida essa lei. E aí o ato administrativo normativo invadiu competência típica do poder legislativo. A lógica é longa, o raciocínio é bom e é fundamental para você. O que o poder legislativo faz nesses casos, senhores? Coloque ponto, escreva na linha de baixo. O poder legislativo, nesses casos, poderá, troca de cor ou põe em maiúsculo, hein? Sustar a eficácia. Então, veja, não é revogar e nem anular, é sustar a eficácia do ato administrativo normativo que tenha excedido os limites da matéria tratada ou autorizada por lei. Legal? Então é sustar a eficácia. Professor, quer dizer que o ato administrativo normativo, na parte que não invadiu matéria, sob reserva de lei, o ato administrativo normativo continua válido na outra parte? Continua. Então é como se, por exemplo, o Congresso Nacional sustasse a eficácia de 2 ou 3 artigos de um decreto, porque estes 2 ou 3 artigos desse decreto estão tratando de um tema que ainda não foi tratado por lei e não foi autorizada a delegação ao poder administrativo para editar aquela norma. Joia? Senhores, caso
o ato administrativo normativo que foi sustado já tenha repercutido efeitos concretos, o que o Poder Legislativo deverá fazer para garantir segurança jurídica para as pessoas envolvidas? O que? Escreva no seu caderno o seguinte: caso o ato administrativo normativo sustado pelo Poder Legislativo tenha gerado efeitos concretos, caberá ao Legislativo editar, capricha agora, troca de cor, decreto legislativo. Decreto legislativo, regulamentando esses efeitos concretos. Show? Maravilha! Então, com isso, você já matou esta primeira, né, pegadinha. Vem comigo. Qual é a próxima agora, senhores, né? Então, nós temos aqui, ó, como se dá o controle sobre atos normativos. Legal. Letra B, atos financeiros. Aham! Muito bem, amigos. E agora é uma parte um pouco mais técnica. Seguinte, os atos de natureza financeira são os atos que envolvem o planejamento e a execução dos orçamentos. Esses são chamados de atos financeiros. Quem tem a competência constitucional para controlar os atos de natureza financeira da administração? Quem? O Poder Legislativo. Mas é através do auxílio de quem? Através do auxílio dos tribunais de contas. Então, agora, você vem para cá comigo, que eu vou colocar um elemento a mais. Atos financeiros. E aqui você vai colocar o seguinte. A participação do Tribunal de Contas, eu botei TCU porque só prova é federal, né? Existe participação do TCU? Como? E aqui agora eu vou detalhar para você colocar no seu caderno. Seguinte, os atos de execução orçamentária decorrem de atos administrativos e decisões administrativas. Joia. O que você tem que saber é o seguinte, coloque aí. Quando os atos de execução de natureza financeira romperem com o planejamento orçamentário, permitirão a intervenção externa do Poder Legislativo através do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas vai interferir na prática daquele ato ou decisão que está rompendo com o planejamento orçamentário, joia? E o Tribunal de Contas vai fazer uma coisa chamada, ponha entre aspas, tomada de contas especial. Tomada de contas especial, feche aspas. E esse ato de tomada de contas especial, coloque aí, levará o Tribunal de Contas a recomendar ao Legislativo que suspenda pagamentos, obrigações, dívidas e financiamentos. Anotou? Então, quem suspende é o Legislativo sob recomendação do Tribunal de Contas. Joia? Ponto. Agora, meus caros, e quando estivermos falando das entidades da administração indireta? Ali é diferente. Coloque agora na mesma linha. No caso das entidades da administração indireta ou empresas binacionais, os tribunais de contas têm o poder de suspender imediatamente
o ato administrativo de natureza financeira que esteja rompendo com o planejamento ou as autorizações orçamentárias. Show? Maravilha! Ponto! Então, aí são atos e decisões. Professor, existe a possibilidade de perguntarem sobre contratos? Opa! Então, se tem, claro que tem, e é uma coisa importante. Letra D. Peraí, X não. Sobre contratos administrativos. Opa, sobre, né? Não sobre. Sobre contratos administrativos que estejam irregulares ou prejudiciais ao poder público. E essa papagaiada no controle sobre os contratos. Professor, mas contrato, a gente não está falando de ato. Bicho, vamos fazer um estudo completo, vai? Não custa nada. Gente, coloca a regra aí, escreva a regra aí. O Tribunal de Contas não pode suspender nem anular de ofício contratos irregulares dos demais poderes. Não pode. Nem dos órgãos autônomos. Não pode. Tracinho. Nesses casos, o Tribunal de Contas indica a irregularidade, então ele indica a irregularidade, conferindo prazo para sua regularização. É a regra, tá? Ponto. Mesma linha. Caso o poder ou o órgão independente deixe de acolher, né, deixe de acatar a recomendação do Tribunal de Contas, então o Tribunal de Contas poderá avocar para si a questão e então sustar a eficácia, suspender a eficácia do contrato irregular e dos seus pagamentos. Ponto. Mas isso é em relação a contratos dos demais poderes e dos órgãos independentes, né? Que é o MP, Defensoria, Tribunal de Contas e tudo mais. Agora, gente, e no que se tratar dos contratos da própria entidade ou da própria estrutura administrativa? Aí não existe essa colher de chá. Vamos lá? Ponto, mesma linha. Já no caso dos contratos firmados pela estrutura administrativa do Poder Executivo, o Tribunal de Contas poderá diretamente suspender sua eficácia e seus pagamentos. Legal? Joia. Então, essas são as principais formas de controle pelo Poder Legislativo junto com o Tribunal de Contas. Bora lá? Vem comigo. E agora, meus caros, eu quero colocar mais um item aqui. Item 7º. Olha lá. Controle feito pela própria estrutura administrativa. Nesse caso aí, meus amigos, eu vou trabalhar alguns detalhes pontuais do jeito que as provas cobram. Primeira coisa, qual o poder que a própria estrutura administrativa tem para controlar seus atos? Bora escrever isso? Coloque aí. A estrutura administrativa, no exercício da função administrativa,
é dotada de... Do que, gente? É dotada de autotutela. Autotutela. Permitindo ao próprio agente que emanou o ato ou aos seus superiores hierárquicos rever de ofício, ou seja, rever a qualquer tempo, né? Rever de ofício, sem provocação, é uma revisão espontânea, os próprios atos e decisões administrativos, tanto no controle de sua legalidade, como também no controle de sua oportunidade e sua conveniência, quando for um ato ou uma decisão discricionários. Joia? Ponto. Por que isso, gente? Veja, controle de legalidade, a própria administração faz espontaneamente sobre seus próprios atos e decisões, ou pelo próprio agente, ou pelos superiores, tanto nos atos vinculados, como também nos atos discricionários. Matou? Agora, a própria administração também vai poder fazer controle sobre oportunidade e conveniência, mas aí são apenas atos e decisões discricionários. Mas tudo isso pode ser feito por autotutela administrativa. Alguns detalhes desta autotutela, vem comigo, né? Letra B. Existe prazo. Opa! Aqui o acento saiu errado, saiu crazy e não acento agudo. Não, aí também ferrou tudo, né? Há prazo. Quer dizer, tem prazo, gente, para esta autotutela? Na esfera administrativa tem, né? Bora lá? Coloca aí a lei do processo administrativo federal, lei 9784/99, determina que atos e decisões administrativos que irradiem, que repercutam efeitos favoráveis aos particulares estarão sujeitos à autotutela no prazo de até 5 anos. 5 anos. E coloque por extenso, prazo quinquenal. Prazo quinquenal e 5 anos. Quer dizer que, passados 5 anos, mesmo que a administração, em autotutela, perceba uma irregularidade, ou de ilegalidade, ou de oportunidade, ou de conveniência, em seus próprios atos, que surtiram efeitos positivos aos particulares, ela não pode mais efetuar esse controle. Logo, gente, é prazo prescricional ou prazo decadencial? Boa, hein? Tracinho, coloque maiúsculo. É prazo decadencial. Prazo decadencial. Então, a administração perde o poder de controlar ultrapassados os 5 anos, né? Mas aí, você tem que colocar o verso dessa moeda. Gente, qual é o outro lado dessa moeda, hein? Você escreveu atos e decisões que venham a surtir efeitos favoráveis, efeitos positivos aos particulares. E quando não surtir, aí você coloca na linha de baixo. Quando não surtirem efeitos positivos ou favoráveis aos particulares, e aí eu peço para vocês colocarem em maiúsculo, não haverá qualquer prazo decadencial. Aí não tem. Notou? Beleza, hein? Bora, vem comigo no nosso esqueminha, né?
Olha lá. Existe prazo? Existe. Por fim, coloca aí. Quais os efeitos possíveis desse controle? Como assim, professor? Bom, você está mais, né, experiente do que eu nesse tema, gente, pelo amor de Deus. Bora colocar juntos? Quando o administrador ou o seu superior entenderem que o ato praticado é ilegal, deverão o que, gente? Deverão anular o ato. Anular o ato. Gerando, em regra, vai ter exceção, gerando, em regra, efeitos retroativos desconstitutivos. Como é que a gente fala em latim? É tunc, com T de tatu e C mudo. Efeitos retroativos, ex tunc. Agora, e o outro efeito? Coloca aí ponto, mesma linha. Quando o administrador entender que o ato é legal, porém se tornou inoportuno ou inconveniente para o interesse público, o próprio administrador ou seu superior poderão revogar o ato daquela data em diante, preservando os efeitos gerados até então. Preservando os efeitos gerados até então. Como é que chama isso? Coloca aí, é o efeito futuro ex nunc. N de nariz, C muda ao final. Ex nunc. Legal? Bora pro esqueminha. Vem aqui. Pimba. Controle feito pela própria estrutura administrativa, né? Isso já basta para uma prova. E para encerrar, controle feito pelo Poder Judiciário. Controle feito pelo Poder Judiciário. Amigos, primeira coisa, vamos colocar agora aqui, né? Como é que chama esse outro poder? Ah, professor, está de brinques que perguntam isso. Pois é, banca técnica, banca boa, prova federal. Coloca aí. O judiciário estará exercendo seu, põe entre aspas, poder de tutela jurisdicional. Poder de tutela jurisdicional. Fecha aspas. Ponto. Então é um poder diferente. Põe na mesma linha o seguinte: esse é um poder inerte. Coloque inerte entre maiúsculos, quer dizer, em maiúsculos. Esse é um poder inerte, pois o judiciário só pode empregá-lo quando houver prévia e expressa provocação por algum interessado. Então, quando houver prévia e expressa provocação por algum interessado, aí vamos ter este controle, este poder. Poder de tutela jurisdicional. Aí você vai colocar ponto e mais uma informação na mesma linha. Coloque aí. Por se tratar de controle judicial, é sempre observado o, abre aspas, devido processo legal, fecha aspas, com contraditório e ampla defesa. Um contraditório e ampla defesa. Legal? Bora pro esqueminha. Olha lá. Letra B. Lembra que no controle administrativo tinha prazo? Isso aí é bom de pergunta, hein?
Tem prazo, gente? Tem prazo? Olha, meus amigos, coloca aí. Como regra geral, não há prazo para o poder judiciário vir a ser provocado. Não existe prazo. Mas você vai colocar um tracinho na mesma linha. Salvo quando tiver ocorrido preclusão, vírgula, prescrição ou outras hipóteses de mérito que impeçam uma decisão judicial que contorne o ato já praticado. Ok? Ponto. O que você falou aí, professor, ficou meio abstrato, ficou meio aéreo? Não. Não ficou, não. Presta atenção. Provocar o judiciário você pode sempre. Então, não tem prazo. Não tem prazo. Provocar um juiz você pode sempre. Agora, naquele caso concreto, é possível que já tenha acontecido uma preclusão, é possível que tenha ocorrido uma prescrição ou outras situações que não permitam ao juiz reverter o ato ou modificar o ato. Então, o juiz pode ser provocado, pode empregar o seu poder de tutela jurisdicional, mas não pode reverter ou modificar o ato. Mas exercer o poder pode sempre, né? Olha lá. Dando sequência. Lá nós falamos quais os efeitos possíveis desse controle. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Quais os efeitos Quais os efeitos possíveis desse controle? Muito bem, senhores, nós havíamos visto que na chamada autotutela, né, o administrador poderia, ou ele próprio, ou seu superior hierárquico, eles poderiam controlar a legalidade de seus próprios atos, e aí, se eles chegarem à conclusão que estava ilegal, eles poderão anular, ou eles podem controlar a chamada oportunidade e conveniência, exclusivamente quando se tratar de um ato discricionário, né? Muito bem, mas e agora, gente? Pois é, escreva aí. O Brasil, coloca por extenso, gente, o Brasil adota o modelo de jurisdição una ou exclusiva, chamado, abre aspas, modelo inglês de jurisdição, fecha aspas, que confere ao Poder Judiciário, em regra, a última palavra sobre a legalidade de qualquer ato ou decisão de qualquer um dos poderes. Ponto. Logo, no caso dos atos administrativos, o Poder Judiciário poderá, no máximo, decretar a ilegalidade. E, nesse caso, a ilegalidade leva à nulidade do ato com efeito retroativo desconstitutivo até alcançar a origem daquele ato, chamado de efeito, põe entre aspas, ex tunc, T de tatu, C de cachorro no final, C mudo, fecha aspas, ponto. E aí, meus amigos, vai vir uma perguntinha a mais, né? Vamos lá? Só para acabar o nosso esqueminha.
O judiciário controla atos discricionários? Eita, vai escrever ruim assim lá longe, hein? É que eu tenho dedos de estivador, discricionários. Vou até colocar aqui, né? 3 interrogações, porque é uma perguntinha meio, né? Meio chabablau essa aí, não dá para errar, hein? Seguinte, meus amigos. É claro que o judiciário controla atos discricionários, porque atos discricionários também possuem diversos elementos determinados por lei. Se estes elementos fixados por lei de um ato discricionário foram violados, o ato é ilegal. É ilegal, o judiciário anula. Pimba. Tipo o quê, professor? Coloca aí. Competência, finalidade e forma dos atos discricionários são sempre previstos e determinados por lei. Captou? Tracinho na mesma linha. Irregularidades nesses elementos implicam em ilegalidade, passível de controle pelo judiciário. Ponto. Joia. Agora, e os demais elementos, gente? Bom, o ato é discricionário porque as outras coisas, elas vão estar ou em branco ou indefinidas na lei. E aí o administrador aqui preenche de maneira motivada. Como é que chama isso? Mérito. O judiciário controla mérito? Oh, claro que controla. Juro, professor? Juro. Então completa aí, ponto, mesma linha. Os demais elementos que estejam em branco ou indefinidos na lei, em branco ou indefinidos na lei, serão preenchidos motivadamente no mérito do ato discricionário. Ponto. Esse mérito, troca de cor ou sublinha, pode ser controlado pelo judiciário, em relação à sua, agora coloque em maiúsculo, tá? Razoabilidade e sua proporcionalidade. Certo? Tracinho. E caso o juiz entenda ser não razoável ou não proporcional, poderá anular o ato discricionário por ilegalidade do mérito, gerando efeitos ex tunc, com T de tatu e C mudo ao final. Joia? Ponto. Mesma linha. A única coisa que o judiciário não pode apreciar é a declaração de oportunidade e de conveniência do ato discricionário. Estes dois elementos são de controle exclusivo do próprio administrador ou de seus superiores. Matou? Então agora, olho vivo, como é que você vai usar este meu material valiosíssimo? Seguinte, o texto que você escreveu, ele está cheio de detalhes, cheio de exemplos, rico em explicações técnicas dirigidas propriamente para a prova da PF do jeito que cobra, tá? O que você tem aqui? Comigo, eu montei aqui, né? Você montou comigo ou eu montei sozinho, e você vai apenas imprimir o roteiro de perguntas essenciais, as quais você vai fazer para você mesmo, nos seus estudos, e verificar se você consegue lembrar daquilo que foi explicado nos detalhes. Conseguindo, show de bola! Basta você continuar a olhar esse meu resuminho esquemático
até a data da prova, revendo periodicamente. A hora que você chegar num ponto qualquer aqui, ó, atos financeiros, putz, esqueci disso aqui. Deu buraco na fixação de informações de longo prazo, aí você vai para suas anotações e fala: o que o velho leão da montanha estava me explicando? Ah, já sei. Aí você vai rever tudo. Você vai ter aqui o controle, né? Feito pela própria estrutura administrativa e o controle. Opa! Ai, como é bom a gente rever, né? Controle feito pelo poder judiciário. Show? Muito bem, meus amigos. Então, o que eu queria rever com vocês. Ah, agora que eu vi, eu passei o texto só para mim, não passei para vocês. Então, vamos lá, né? Olha lá. Agora vamos fazer isso juntos. Olha lá. Aí, ó. Controle sobre atos e decisões administrativos. Você vai passar um a um destes tópicos. Deu pane? Deu problema? Opa, preciso rever esse treco aqui, tá? Aí você vai rever, vai retomar na profundidade que está no seu caderno e na sua explicação. Beleza? Agora eu tô com você. Joia? Então, o nosso papo para esse sábado era esse, gente. Veja, tema importantésimo, né? Valeu a pena a gente gastar alguns minutinhos do nosso sábado nessa revisão pontual essencial. Valeu? Vou deixar a todos aí um fortíssimo abraço. Dúvidas, dores ou queixas, me mandem lá no Instagram, né? @_prof.r.baldatti e eu vou responder todo mundo. Me procura lá, professor Baldatti ou professor R. Baldatti. Pimba, é fácil de achar, tá bom? Bom resto de fim de semana para vocês, gente. Beijos, te cuida.